7 milagres divinos revelados em Israel, transformações sagradas que estão inspirando o mundo. No terceiro ano de Joaquim, uma crise grave assolava Israel. Uma seca severa cobria a terra, e o povo, desesperado, clamava por água, buscando um alívio que parecia distante. O rei Acabe, tendo se desviado dos caminhos do Senhor e adotado a adoração a Baal, deixou seu povo vulnerável às mentiras dos profetas pagãos. Entre eles, um homem se destacou, Elias, o profeta do Senhor, cheio de fé e coragem, que sabia que somente Deus poderia reverter essa calamidade. Elias, movido por um chamado divino, desafiou a idolatria que dominava Israel. Um dia, enquanto o sol escaldante brilhava sobre a terra seca, ele decidiu que era hora de um confronto. Ele dirigiu-se ao Monte Carmelo, um lugar conhecido, onde o céu parecia mais próximo da terra. A multidão se reuniu, uma mistura de esperança, dúvida e temor pairando sobre suas cabeças. Com voz ressoante e firme como um trovão, Elias declarou: "Vocês clamarão a seus deuses, e eu ao Senhor, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus." Sua provocação era um chamado à reflexão e ao retorno ao verdadeiro Deus. Enquanto os profetas de Baal se preparavam, um dilema moral começou a crescer. E se Baal, aquele em quem muitos tinham confiado, permanecesse em silêncio? A fé de Elias estava em jogo, mas ele sabia que o Senhor era um Deus que ouve e responde. Os profetas clamaram, dançaram e até se feriram até a noite, mas nada aconteceu. Com cada grito sem resposta, a certeza espiritual do povo começava a vacilar, a futilidade da adoração a ídolos mudos se tornava evidente. Então, com um carinho resoluto, Elias preparou o altar. Ele tomou 12 pedras, representando as tribos de Israel, e construiu um altar ao Senhor. Com um olhar profundo de confiança, pediu que regassem o sacrifício com água, um ato ousado em tempos de escassez. A multidão observava em silêncio, a incredulidade ecoando em seus corações. Como poderia um sacrifício molhado arder em chamas? Mas Elias, com fé inabalável, se ajoelhou diante do altar e clamou: "Atende-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus." O céu parecia prendê-los em um momento intenso de expectativa. E, por fim, o fogo do Senhor desceu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que havia sido derramada. O povo, em profunda reverência e assombro, caiu de joelhos, reconhecendo que o Senhor é Deus. Alegria e arrependimento misturavam-se em seus corações, como um renascimento espiritual. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com o coração cheio de fé e a confirmação divina, Elias, sentindo a unção do Senhor, olhou para o céu e profetizou chuva após anos de seca. Assim, enquanto as nuvens se formavam, uma interrogação pairou no coração do profeta: como este Deus, que agora respondia com poder, continuaria a se mover entre seu povo? Era somente o começo de uma jornada de milagres que ecoariam através da história. Elias, em sua determinação renovada, viu a sombra da tempestade crescendo ao longe. As nuvens escuras se formavam como um manto de esperança sobre a terra que havia estado seca por tanto tempo. Sentindo o peso do poder do Senhor em cada gota de chuva que estava por vir, ele correu diante do rei Acabe, chamando-o para preparar-se, pois as bênçãos do céu estavam prestes a ser derramadas. Vidro e metal reluziam sob os raios do sol, mas uma nova luz começava a se iluminar, a luz da misericórdia de Deus finalmente se manifestando. Enquanto Acabe se preparava para retornar ao palácio, Elias subiu ao Monte Carmelo mais uma vez, buscando um lugar isolado para orar. A emoção fervia em seu peito, uma gratidão genuína pelo que o Senhor tinha feito. Ó Senhor, tu que és fiel, como poderás manter tua aliança mesmo quando a humanidade é infiel? Elias perguntou em seu coração.
A poderosa presença do Senhor envolvia-o e, à medida que ele orava, começou a perceber que esse milagre da chuva não era apenas para saciar a sede física do povo, mas também para restaurar a nação a um estado de comunhão com Deus. Subitamente, uma voz ecoou suavemente na mente de Elias: Desperta, profeta, pois a tarefa não termina aqui. Em breve, te revelarei algo que abalará não apenas o reino de Israel, mas também as fundações de todo o universo. Elias, dominado pela curiosidade e pela expectativa, sentiu um calafrio ao perceber que o Senhor estava prestes a desafiá-lo de maneira ainda mais profunda. Enquanto a primeira gota de chuva tocou a poeira do chão, um tumulto de sentimentos invadiu o coração de Elias. Como poderei ser um instrumento da transformação, Senhor? Ele clamorou, olhando para as nuvens que se tornavam cada vez mais escuras e carregadas. Mais gotas começaram a cair, e em breve, uma torrente se formou, lavando a lama da idolatria que havia enraizado no povo. O povo de Israel, agora libertado da seca, saiu com corações alegres, mas uma parte dele ainda resistia à mudança. Aqueles que haviam adorado Baal em sua ignorância não esperavam que um novo caminho fosse abrir diante deles. E mesmo após tantas evidências do poder de Deus, muitos ainda se perguntavam: o que mais pode nos fazer crer? Elias não parou, e enquanto a chuva caía, ele sussurrou ao Senhor: que os olhos do povo sejam abertos para vermos além das nuvens, além da chuva. Que eles reconheçam que o Senhor é Deus. Somente então, com um espírito renovado e avivamento do Senhor em seu coração, ele se dirigiu ao povo para lhes falar sobre o caminho de volta. Durante essa noite, uma luz inexplicável brilhou sobre os campos, uma nova presença que confirmava a glória do Senhor. Enquanto Elias pronunciava as verdades do coração de Deus, uma visão poderosa desceu sobre ele. O Senhor estava preparando um novo profeta, um pouco diferente, mas que, como Elias, seria um porta-voz de sua verdade. Este novo líder despertaria maior renovação e transformaria o coração do povo de Israel. Elias posicionou-se firme, sabendo que a história estava prestes a se desdobrar. Os ecos de um clamor divino ressoavam através dos céus. Quando o momento chegar, o Senhor levantará um fogo antes do dia final, e muitos entenderão a verdadeira adoração. Elias percebeu que todo milagre que ele experimentava era apenas um prenúncio de algo ainda mais grandioso. Assim, as chuvas não apenas saciaram a terra, mas também semearam sementes de fé em corações sedentos. O que viria a seguir, porém, estava envolto em mistério, uma revelação que desafiaria a compreensão e colocaria à prova a nação inteira. Como o Senhor poderia reunir seu povo novamente à sua aliança? E o que mais ele estava planejando? O que se desenrolaria nas páginas do futuro de Israel? Elias desceu do Monte Carmelo, com a chuva ainda caindo gentilmente ao seu redor, como se os céus estivessem sussurrando promessas de restauração. Ele sentia urgência em sua alma, um chamado divino que pulsava dentro dele. Ao se aproximar do povo, viu rostos iluminados pela esperança, mas também notou os olhares desconfiados de muitos que se mantinham à margem, imersos nas tradições da idolatria. Ó Israel, povo escolhido, exclamou Elias, sua voz carregada de paixão. O Senhor, nosso Deus, fez descer a chuva para restaurar a terra, mas é necessário que nossos corações sejam também lavados por sua misericórdia. Ele deseja que nos voltemos para Ele, o único que pode nos salvar. As gotas de bênçãos tocavam o solo árido e animavam os espíritos cansados, porém, entre os sorrisos, a dúvida pairava no ar. Um homem da multidão, conhecido por sua firme devoção a Baal, levantou-se, desafiando Elias. Por que devemos abandonar os caminhos de nossos pais? Temos visto o que Baal pode fazer. Tua palavra não é suficiente para nos trazer à luz. O profeta sentiu a ferida da resistência e, com fervor, respondeu: não se deixe enganar pelas aparências, pois a verdadeira força está em quem adora o Senhor dos Exércitos. Os sinais do céu são claros, mas o coração endurecido é um muro que se ergue contra a verdade. Enquanto as vozes se alçavam e a tensão crescia, o Senhor falou a Elias novamente, desta vez com uma força compassiva. Desafio, meu servo. Realiza um sinal, que o seu coração seja tocado por meu poder. Elias, então, chamou o povo para se reunir em torno de uma grande pedra. Tragam um novilho, e apresentem-no a Baal. Farei o mesmo.
O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os murmúrios percorreram a multidão, e a excitação se misturou à ansiedade. Os profetas de Baal, em números significativos, tomaram suas posições e clamaram ao seu ídolo, desde a manhã até o meio-dia. Eles dançaram e sangraram-se, mas nenhuma resposta veio do altar. Elias, observando-os com uma mistura de compaixão e firmeza, zombou dele, dizendo: gritai mais alto, talvez Baal esteja dormindo ou meditando. À tarde, Elias preparou seu altar, colocando a madeira e o novilho sobre ele. Pediu que enchessem 4 cântaros de água e os jogassem sobre a oferta, saturando-a a fazer isso uma vez mais, ordenou, e depois repetiu a ação, até que a água escorreu ao redor do altar e encheu a trincheira que o cercava. Então, com o coração quebrantado, Elias elevou suas mãos e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, hoje seja conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que voltarão a ti. Assim que a oração ecoou nos céus, um fogo desceu, consumindo a oferta, a madeira e até as pedras, e a água da trincheira se evaporou diante da glória de Deus. O povo, atônito, caiu de joelhos e gritou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Mas, mesmo nesse momento sublime, o Senhor revelou a Elias algo ainda mais profundo. Escuta, meu profeta, este milagre é somente um sinal. A verdadeira transformação que virá será através de um novo pacto, o qual abalará as nações. As palavras reverberaram no coração de Elias, pois ele anteviu a chegada de um Messias que se tornaria a esperança não apenas de Israel, mas de todo o mundo. Com esse pensamento, o profeta se preparou para uma nova etapa de sua jornada, enquanto chamas de ousadia e temor reverente ardiam dentro dele. O que mais o Senhor tinha reservado para seu povo? E como a revelação de um novo pacto transformaria o futuro de Israel e da humanidade? Essa era a pergunta que agora pulsava, como um fogo divino, nas páginas do destino sagrado. Elias observou o povo que ainda se prostrava ao seu redor, maravilhado pela manifestação do poder divino. As vozes de adoração ecoavam no ar, mas uma sombra de preocupação se formou em seu coração, pois sabia que as vitórias momentâneas sobre Baal não garantiriam uma conversão genuína. Senhor, orou Elias, teu povo ainda é volúvel. Como podemos prosseguir? Como podemos fazer que essa chama de adoração perdure em seus corações? E o Senhor respondeu a Elias, dizendo: proclama minha palavra e avisa a nação. Rumo à realidade que se aproxima, os desafios serão maiores, mas eu estarei contigo. Com renovado fervor, Elias levantou-se diante da multidão e proclamou: ouçam, israelitas! O Senhor nos deu um sinal magnífico, mas ele requer nosso comprometimento. Nossos corações devem estar limpos, e nossas vidas consagradas a ele. A grandeza de nosso Deus não se manifesta apenas em sinais, mas em nossa resposta à sua chamada. Os murmúrios começaram a se espalhar entre o povo, fragmentos de renúncia e arrependimento se entrelaçando com a hesitação. O homem que havia desafiado Elias antes, agora, de joelhos, clamava: ó Elias, estamos prontos para ouvir. O que faremos para nos voltar ao Senhor? Em meio ao clamor, o Senhor falou a Elias novamente. Diga ao povo que prepare um banquete e busque a minha face com oração e jejum. E ao pôr do sol, em união, clamarão por avanço. Elias, sentindo um peso santo sobre seus ombros, respondeu: preparem-se, e ao cair da noite, reúnam-se em meus pés. O Senhor ouvirá nossas súplicas, e aqueles que verdadeiramente buscarem verão sua face. A multidão começou a se dispersar, ansiosos e hesitantes, enquanto Elias se retirava para um lugar solene. A lua crescia no céu, cercada por estrelas que pareciam brilhar com uma expectativa divina. Ele se ajoelhou e clamou em súplica: ó Senhor, não permitas que a incerteza continue entre o teu povo. Que cada coração aqui se convença de que o que temos é insuficiente, mas que em ti temos tudo. E uma profunda paz envolveu Elias naquela noite, enquanto ele buscava o Senhor. Em sua intimidade com o Criador, ele percebeu que em seus momentos de desespero, aqueles que ainda clamavam por Baal não conheciam o profundo amor de um Deus que não falha.
Ele entendeu que cada ato de fé que ele realizasse poderia ser um passo em direção à verdadeira restauração. Quando a noite finalmente chegou, o povo retornou com corações ansiosos, e uma vez mais se reuniram diante de Elias. Ele viu o temor e a esperança entre eles, duas forças que frequentemente precisam se equilibrar na vida de um crente. Permitam que o Senhor crie um novo espírito em vocês nesta noite, Elias proclamou, um espírito que não apenas verá os sinais, mas que também será atraído à verdade. Os israelitas, excitados e temerosos, se uniram em espírito e mente, e juntos levantaram suas vozes clamando fervorosamente. A atmosfera se tornava palpável, a oração reverberava como um coro angelical enquanto uma chama de esperança reluzia nos olhos de cada um. Então, em meio à intensa súplica, o Senhor quebrou o silêncio com uma resposta poderosa ainda não revelada. Elias, o que você ouve é apenas o começo. Um novo povo surgirá, e do meio deles, a verdadeira luz se levantará para todas as nações. Seu nome será anunciado, e a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Elias sentiu seu coração arder com a grandeza do que estava por vir. A resposta de Deus não apenas desafiava sua compreensão, mas prometia trazer a revelação de um futuro além do que qualquer homem poderia imaginar. Com esse anúncio sublime, a missão de Elias apenas começava. Como os planos de Deus seriam realizados através do peso da responsabilidade e esperança? Cada folheto de adoração, cada clamor ardente, abriria o caminho para que a luz do novo pacto brilhasse sobre a humanidade. Elias despertou ao amanhecer, o sol lançando sua luz radiante sobre a terra, e um novo dia nasceu com a promessa de transformação. Ele sentiu a urgência da missão que lhe havia sido confiada. A unidade que havia começado a se formar entre o povo na noite anterior poderia ser apenas uma frágil centelha, e era necessário reforçá-la com a palavra de Deus. Com o Espírito do Senhor o guiando, Elias dirigiu-se ao centro do povo reunido, onde mais uma vez ele se tornaria a voz de Deus. Irmãos israelitas! A noite de súplica nos trouxe promessas, mas agora, devemos agir. O Senhor requer não apenas nossas palavras, mas um comprometimento de nossas vidas. Preparai-vos para um encontro com o Altíssimo. As palavras de Elias penetraram nos corações daquela multidão, e os rostos antes sombrios agora brilhavam com esperança renovada. Ele viu o homem que antes havia desafiado sua liderança, agora limpando as lágrimas de seus olhos, ansioso para receber a direção do Senhor. Clamai ao Senhor, pois ele é fiel e bom. O que desejais que ele faça por vós? Perguntou Elias, e a resposta foi uma onda fervorosa de vozes. Queremos ser livres de nossos ídolos. Queremos ser o povo do Senhor. Ansioso para ser usado por Deus, Elias dirigiu-se às colinas mais próximas. Aquelas seriam as montanhas de reunião, um local onde o céu e a terra se encontrariam. Levem a mim sacrifícios e ofendas, e preparem-se para usar suas mãos e corações em serviços de adoração. Ele convocou ainda mais fervorosamente. Venham, unam-se em oração e compartilhem o que é mais precioso, o testemunho de suas vidas. A povoação começou a se dispersar rumo aos campos, montanhas e vales para se prepararem. Era um momento de dedicação, mas também de reflexão e busca. Os mais velhos guiavam os jovens, enquanto as mães contavam as histórias dos feitos de Deus em suas vidas, a cada palavra reforçando a identidade de sua nação. No entanto, enquanto Elias via o povo se unir, uma inquietação crescia em seu espírito. A palavra do Senhor parecia ressoar na profundidade de sua alma, mas há aqueles entre vocês que não estão prontos para a mudança. O fogo deve ser purificador. Elias, percebendo a gravidade da advertência, prostrou-se e buscou a face de Deus. Senhor, revela-me o que está oculto entre este povo. Como enfrentar os corações que ainda permanecem endurecidos? E enquanto ele orava, uma visão apareceu diante dele, um povo dividido, com alguns erguendo bandeiras de adoração enquanto outros mostravam suas cópias de ídolos. Nesse momento, Elias compreendeu que havia uma luta a ser travada não apenas contra ídolos de madeira ou pedra, mas contra os que habitavam os corações. E o Senhor lhe respondeu com clareza: levanta um sinal, Elias, um desafio visível. Na presença de todos, mostrará meu poder, e aqueles que ainda hesitam perceberão a gravidade da escolha. Ele se levantou, e com autoridade,
chamou o povo para se reunir à sua volta. O Senhor mandou que eu proclamasse um desafio. Preparem-se, pois hoje o verdadeiro Deus se manifestará. O Deus que responder por fogo será o nosso Deus. E assim, saberemos a quem serviremos. Entre a multidão, um murmúrio de expectativa e medo percorreu os rostos. O homem que antes havia desafiado Elias, agora se levantou e gritou: se é assim, então estou pronto. Que seja feita a vontade do Senhor. Com um olhar resoluto, Elias percebeu que o momento de revelar a profundidade do poder divino se aproximava rapidamente. Portanto, preparem-se. O Senhor mostrará que Ele é Deus, e que há esperança nos corações dispostos a se converter. Mas, assim como um fogo se intensifica, assim também a luta se agiganta. A vitória será do Senhor, mas ao mesmo tempo, é o que está dentro de cada coração que importa. E assim o povo se preparou, e a tensão nas colinas crescia. O que aconteceria a seguir não só desencadearia o poder de Deus, mas também selaria um pacto que ecoaria através das gerações. Um novo desafio se levantava, e a verdadeira natureza do coração humano seria revelada. As chamas da reforma estavam prestes a acender, mas quem se levantaria ao lado do Senhor? Elias sabia que o futuro estava pendente, não só para Israel, mas também para o mundo. Aquela seria a hora da maior manifestação do poder de Deus, enquanto sombras se moviam, esperando pelo toque do Criador. Como os planos soberanos de Deus se revelariam no cerne da provação que se aproximava? Ele aguardava ansioso pela resposta. Elias, firme em sua determinação, dirigiu-se àqueles que se reuniam ao seu redor na encosta da montanha. O sol se pendurava majestoso no céu, como se estivesse se preparando para testemunhar o que estava prestes a acontecer. A expectativa pairava sobre o povo como uma nuvem densa, e cada coração pulsava com uma mistura de esperança e medo. Reuni vossos altares, ordenou Elias, sua voz ecoando nas colinas. Porque hoje, no meio de nosso povo, o Senhor demonstrará sua glória e poder. Tragam bois para o sacrifício, e não toquem neles com fogo. Pois o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. As mãos se moviam rapidamente, e as vozes se misturavam em fervor religioso. Um altar foi erguido, pedras empilhadas com precisão, cada uma representando uma tribo de Israel. Os homens se esforçavam, enquanto as mulheres e crianças observavam com olhos atentos. O sol, agora em sua posição mais alta, parecia olhar diretamente para aquela cena, como se o próprio céu estivesse pendente do resultado. Do outro lado da montanha, os profetas de Baal começavam seus preparativos. Com seu coração pesado, Elias os observava, sabendo que isso era parte do confronto que Deus havia ordenado. Até quando claudicareis entre dois pensamentos, perguntou a multidão, agora unida sob sua liderança. Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas, se é Baal, então o sigam. Os profetas de Baal, mais de 400, dançavam e gritavam, chamando pelo nome de seu Deus. Ó Baal! Responde a nós, eles clamavam, lançando-se ao chão e ferindo-se com espadas. O suor e o sangue misturavam-se na poeira do solo, mas os céus permaneciam em silêncio, como se estivesse testando a fé deles. Elias, com o coração destemido, aproximou-se do altar que havia construído. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Escutai, ó Israel, ele gritou. Antes que o dia se apague, que o Senhor mostre sua resposta. Com lágrimas de fervor nos olhos, ele levantou suas mãos em oração. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra-te hoje. Que este povo saiba que tu és o Deus verdadeiro, e que eu sou o teu servo. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tens voltado o seu coração. O vento secou a transpiração em sua pele, e um silêncio sepulcral envolveu os presentes. O altar era agora um símbolo de sua fé e ousadia. As vozes dos profetas de Baal ainda ecoavam em vão, enquanto Elias esperava, seu espírito clamando. De repente, os céus começaram a se mover. Uma nuvem escura e densa desceu da imensidão, fundindo-se com a luz do sol em um espetáculo de poder divino. O vento soprou mais forte, anunciando que a presença do Senhor estava próxima. Elias chamou mais uma vez, Senhor, é a hora do teu testemunho.
E no exato momento em que ele pronunciou aquelas palavras, um fogo desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também as pedras do altar, a água e a terra ao redor. O povo caiu em terra, adorando e gritando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A cena era arrebatadora, e o pânico tomou conta dos profetas de Baal. O que se pensava ser uma simples disputa agora era uma manifestação gloriosa do poder de Deus, e a revelação do que estava por vir se tornava cada vez mais clara. Elias, com a convicção de que a vitória era do Senhor, olhou para o povo agora convencido. "Vede! O Deus que responde por fogo é quem devemos seguir. Levanta-se um novo Israel sob sua liderança." A montanha reverberava com gritos de louvor e adoração, mas no fundo de seu coração, Elias Capture, como se uma sombra se arrastasse sobre a celebração. O que mais estava por vir? O purificador fogo de Deus havia se manifestado, mas um novo desafio se aproximava. O maior teste da fé de Israel e de sua liderança estava apenas começando. A voz silenciosa de Deus ecoava na sua mente, mas ainda mais a fazer. "Prepare-te, Elias, porque a resistência crescerá, e a verdadeira essência da liderança será testada. O que vem a seguir decidirá o destino não apenas teu, mas de toda a nação." E assim, há brilho sobrenatural do céu e a certeza de uma nova aliança com Deus estavam agora mais próximos, mas a sombra do desacato ainda pairava sobre aqueles que hesitavam. Como se cumpririam os desígnios divinos? A batalha pela alma de Israel apenas começara. Elias, tomado pela ânsia de ver a entrega completa do povo ao Senhor, observou a cena que se desenrolava diante dele. O ardor do fogo ainda consumia o altar, e as chamas dançavam como se glorificassem o alto. O povo, a princípio atônito, agora erguia suas vozes em uníssono, tremendo de reverência e temor diante de um Deus que se revelava em majestade. Mas ao longe, sob a sombra das árvores, um murmúrio começou a se espalhar. Os profetas remanescentes de Baal se aglomeravam, suas faces crispadas em raiva e desespero. Com os rostos sujos de terra e lágrimas de frustração, eles sussurravam entre si, planejando uma retaliação e incitando a fúria da rainha Jezabel, que seu marido Acabe não ousava desafiar. A cada palavra trocada, um espírito maligno começava a se instalar no coração dos homens, inflando-a de ódio e vingança. Elias, percebendo a turbulência no ar, não podia ignorar aqueles que permaneciam volúveis em sua decisão. Que Deus os inspire a retornar! Que decidam colocar suas esperanças no Senhor, antes que a noite caia sobre suas almas, clamou, gerando uma nova onda de fervor entre o povo. No entanto, a alegria e a adoração logo foram ofuscadas por notícias trazidas por um soldado de Acabe. "Rei, os profetas de Baal clamam por ti, e a rainha deseja desafiar este estrondo que teatralmente esposou amanhã." O silêncio pairou sobre a multidão, e os olhares se voltaram a Elias, que sentiu a pressão do que estava por vir. Com o espírito inquieto, Elias preparou-se para o desafio. Ele sabia que o verdadeiro teste não era apenas a demonstração do poder de Deus, mas a coragem de levá-lo até o fim. "O Senhor chamará a nação ao arrependimento!" exclamou, levantando a voz sobre o murmúrio crescente. "Que Deus prove a sua vontade entre nós e escolha o seu povo." Mas a reação de Jezabel não tardou. Ao ouvir do que ocorrerá no Monte Carmelo, seus olhos se acenderam de fúria. Com um coração cheio de intenções malignas, ela enviou mensageiros a Elias: "Assim me façam os deuses, e ainda mais, se não te buscar por este dia, como buscaste os profetas de Baal." Aquelas palavras cortaram Elias como um fio afiado. Ele sabia que a tempestade não era apenas espiritual, sua vida estava em jogo, e a ordem das coisas em Israel poderia estar à beira do caos. Ele fugiu para o deserto, buscando abrigo nas sombras das árvores solitárias. O medo gripou seu coração, e sua fé, ainda ardente, começou a vacilar. "Senhor", murmurou ele em sua solidão, "sou eu o único que ficou? Prostrado sob ameaças, sinto as forças se desvanecerem. Olha por tua obra e por teus profetas." E então, um anjo do Senhor surgiu, trazendo alimento e água, assegurando a Elias que o Senhor estava ciente de suas lutas. "Levanta-te, pois o caminho adiante é longo", disse o anjo, com uma voz que ressoava como um eco de esperança. Assim,
Elias levantou-se e se alimentou, sua força renovada por um milagre celeste. Enquanto isso, os mensageiros de Jezabel se espalharam pela cidade, amplificando o medo, alimentando a discórdia. Com cada palavra, novos aliados eram recrutados para a causa de Baal, e a disputa se tornava cada vez mais intensa. O Senhor, porém, já tinha um plano em mente, não apenas para Elias, mas para todo Israel. A opressão de Jezabel e a resistência do povo se tornavam barreiras para a pura adoração que Deus desejava. O que seria necessário para que o povo se voltasse completamente para o Senhor? Um teste maior estava por vir, e Elias se preparava para ser o catalisador dessa transformação. Está chegando o tempo em que os filhos de Israel inclinar-se de volta para seu Deus com grande poder, declarou uma voz em seu espírito enquanto Elias olhava para o horizonte. Mas o que Deus estava agora planejando para conquistar a alma do povo? O calor da batalha espiritual estava apenas começando, e o verdadeiro refrigério do Senhor ainda não havia se manifestado. As promessas se erguiam diante de Elias, ele não estaria sozinho nessa jornada. Uma nova revelação aguardava um povo faminto. O deserto da dúvida seria transformado em um fértil campo de fé, onde milagres sobrenaturais floresceriam entre os que esperavam em silêncio. Estai prontos, porque um novo sinal se erguerá, e um novo mover do Senhor invadirá esta terra. As palavras vibravam em sua mente. E assim, com o coração pulsando, Elias partiu em busca de direcionamento, sabendo que a obediência a Deus o guiaria mesmo através da tempestade que se aproximava. Enquanto o deserto se estendia diante de Elias, a angústia batia em seu peito como um tambor distante. A escuridão se tornava palpável, e a certeza de que ele não estava sozinho se erguia cada vez mais forte em seu espírito. Com cada passo pelo solo áspero, as palavras do anjo ainda ressoavam em sua alma, um lembrete de que o Senhor o havia sustentado e que um propósito maior estava em curso. Ao longe, apenas uma brisa leve balançava as palmeiras, mas em seu coração, a tempestade da incerteza rugia. O que tu queres que eu faça, ó Senhor? Onde és tu? Ele clamou em sua solidão, perguntando se poderia ainda ser considerado o profeta da aliança, enquanto os ecos das ameaças de Jezabel se entrelaçavam com suas preocupações. De repente, um vento forte e surpreendente começou a soprar, e Elias, impressionado, abandonou seus pensamentos sombrios. Os corvos atravessaram o céu, trazendo cada um pão e carne, conforme o Senhor havia prometido. Ele viu em um relance a providência divina se concretizando, e o espírito de coragem começou a surgir em meio à sua fraqueza. Decidido a buscar a orientação do Senhor, encontrou um monte elevado, um lugar onde os céus e a terra pareciam se encontrar. Lá, ele se prostrou em oração, invocando a soberania de Deus sobre a condição de Israel, ó Senhor dos exércitos, a quem louvamos, se ainda houver um remanescente teu aqui, manifesta-te a nós. A terra está cheia de idolatria, mas traz de volta os corações perdidos. O céu resplandeceu de repente, e Elias sentiu a presença de Deus envolvendo-o, como se a atmosfera ao seu redor estivesse eletrificada. Ele viu uma visão de nuvens escuras e relâmpagos cortando a escuridão, um aviso de que um milagre estava prestes a acontecer. Levanta-te, ó Senhor, e faça-se o teu querer. Ele bradou com fervor. Como resposta à sua oração, o som de uma chuva distante começou a se intensificar. A previsão do Senhor se aproximava como um grande selo de sua promessa. Afinal, o povo de Israel precisava não apenas do sustento físico da água, mas de um avivamento espiritual que curasse suas almas. Enquanto isso, em palácios e ruas, as tramas de Jezabel se ampliavam. As palavras de destruição e medo atravessavam a cidade como um veneno, e rumores de que Elias liderava a revolta contra os adoradores de Baal se espalhavam rapidamente. Os profetas de Baal continuavam fervorosamente a convocar seu Deus, mas sem resposta, a fúria em seus corações se transformava em desespero, empurrando-os em direção ao abismo da incredulidade. Mas em um retorno à moradia de Elias, um outro mensageiro chegou com notícias que mudaram o curso da história. Rei Acabe convoca um novo desafio para o povo. Ele quer que todos se reúnam no Monte Carmelo outra vez, para um confronto final. O espírito lutador de Elias despertou. Este era o momento que ele esperava e temia ao mesmo tempo. Um desafio de fogo era agora iminente.
Através da ação de Deus, os deuses de Baal serão enfrentados mais uma vez. A verdadeira adoração irá triunfar, pensou Elias, enquanto a chuva começava a espirrar levemente sobre a terra seca, um prenúncio de avivamento. Naquela hora, um novo sentimento de esperança preencheu o espaço entre o céu e a terra. O Senhor havia determinado um sinal. Algo grandioso está prestes a acontecer, murmurou Elias, com a voz firme. Deus estava prestes a mostrar que nenhum poder poderia se igualar ao seu. E uma promessa ecoou em sua alma: 2 caminhos diante do povo serão revelados, e uma escolha definitiva será feita. Qual seria o desfecho do próximo confronto, e que efeitos reverberariam por toda Israel? Um novo desdobramento aguardava o povo de Deus, enquanto a tempestade se intensificava em todos os planos, pronto para transformar incertezas em milagres que não apenas mudariam a nação, mas também todas as gerações futuras. Elias desceu do monte, cada passo ressoando com determinação. Era uma nova manhã, e o sol começava a surgir entre nuvens escuras, como se o próprio Senhor estivesse preparando o cenário para sua manifestação. Ele sabia que a convocação do rei Acabe não era apenas um desafio, era uma oportunidade divina para que a glória de Deus se revelasse a todo Israel. Enquanto se aproximava do Monte Carmelo, o murmúrio da multidão enchia o ar. Os israelitas se aglomeravam, seus rostos refletindo uma mistura de curiosidade e temor. Onde está o verdadeiro Deus? Onde está a esperança? Sua voz coletiva parecia clamar. O espírito de Elias ardia em seus peitos enquanto ele observava os adoradores de Baal se reunirem de um lado, prontos para a batalha. Ó Senhor, não permitas que teu nome seja desonrado. Ele orou silenciosamente, buscando a força que precisava para o que vinha a seguir. Na ladeira do monte, ele se posicionou. O altar de Deus estava em ruínas, e Elias, com mãos firmes, começou a repará-lo, utilizando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, lembrando ao povo da aliança que tinham com o Senhor, 1 Reis 18:31. Cada pedaço de pedra colocado era um lembrete de que Deus ainda permanecia fiel ao seu povo. Povo de Israel, Elias bradou, sua voz ecoando. Até quando hesitareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. 1 Reis 18:21. As palavras penetraram os corações, mas o silêncio foi a única resposta imediata. Os profetas de Baal, então, começaram a clamar em uníssono, dançando ao redor de seu altar, invocando seu Deus com fervor. A frenesi deles aumentava à medida que o dia avançava. Eles se cortavam com facas, demonstrando a devoção que acreditavam que agradaria a Baal, mas suas vozes eram apenas ecos vazios. O céu permaneceu em total silêncio. Elias, observando, não podia só sentir a sede de Deus por Israel, mas também a decisão de Deus de restaurá-los. Naquele momento, a esperança se atiçou em seu ser. Se houve tempo para os profetas de Baal, agora é hora do Senhor. Ele se preparou em oração: ó Senhor de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje. 1 Reis 18:36. Com a coragem renovada, Elias mandou que trouxessem água, uma preciosidade que estava em falta em um tempo de seca, e molhassem o sacrifício, o altar e até mesmo a terra ao redor. O eco do ato de fé reverberou no ar. Os israelitas observavam, escandalizados e, ao mesmo tempo, intrigados. Quanto mais água, mais evidente será o poder do Deus verdadeiro, gritou Elias. E assim, 3 vezes, a água foi derramada, formando uma poça ao redor do altar, enquanto a multidão se perguntava o que ocorreria a seguir. Quando Elias, de joelhos, levantou suas mãos aos céus, pediu: ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 1 Reis 18:37. E então, um silêncio profundo caiu. Como se o céu tivesse ouvido, fogo desceu do Senhor e consumiu a oferta drenada, o altar de pedras e até a água que estava ao redor. A imagem do poder divino ardia em um esplendor ininterrupto. O povo caiu com o rosto em terra, exclamando: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 1 Reis 18:39.
A vitória aclamada sobre os profetas de Baal estava apenas começando a tocar os corações endurecidos de Israel. Elias convocou os israelitas a prenderem os profetas de Baal, e eles o fizeram, em obediência. Era um ato que se tornaria um divisor de águas na história da nação. A glória de Deus havia se manifestado poderosamente, mas o que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto a chuva começava a cair torrencialmente após a oração fervorosa de Elias, uma nova profecia começou a se desenhar nas entrelinhas da aliança de Deus. Os corações estavam sendo transformados, e a cura espiritual que Israel tanto necessitava estava em movimento. Mas no coração de Jezabel, a fúria fervia, pronta para desencadear sua própria tempestade. Ela não iria permitir que o Senhor viesse triunfante sem lutar. O plano soberano de Deus ia além do que Elias poderia imaginar. O desenrolar desta história tremenda estava longe de terminar. O que se sucederia após a tempestade de fogo e a chuva abençoada? O que mais o Senhor tinha reservado para o seu profeta e para o povo? Acredito que novos mistérios da aliança começavam a ser desvendados na caminhada de Elias. Enquanto a chuva caía, trazendo alívio e renovação ao solo árido, a tensão nas mentes dos israelitas não se dissipava. Embora a vitória de Elias sobre os profetas de Baal fosse uma demonstração inegável do poder divino, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre o futuro de Israel. A transformação prometida parecia distante, e Elias, percebendo isso, se dirigiu ao Senhor em oração, pedindo direção para o que estava por vir. Ó Senhor, clamou Elias, teu povo viu os teus prodígios, mas suas almas ainda estão confusas. Como podemos avançar para um futuro de verdadeira adoração? Como podes mudar corações endurecidos? A resposta de Deus veio como um sussurro sereno ao vento que carregava as gotas da chuva. O que começa com um sinal como o fogo, Elias, encontrará sua plenitude em um novo pacto. Um coração quebrantado e contrito é o que busco, e aqueles que se voltarem para mim, com sinceridade, encontrarão em mim perdão e restauração. Elias sentiu o peso dessas palavras ecoar em seu ser, como se cada letra estivesse sendo gravada em sua alma. A nova aliança que Deus prometia revelar não era apenas para Israel, mas para todos os povos, e a esperança despertava dentro dele. Ele sabia que o caminho a seguir não seria fácil, que a oposição ainda se erguia, particularmente com Jezabel assistindo nas sombras, forjando um novo ataque. Quando o som da chuvarada cedeu, e o céu começou a clarear, a realidade do mundo que cercava Elias se impôs. As vozes do povo ainda mutiladas pela dúvida ressoaram em sua mente. Como poderemos confiar na mudança? Como podemos deixar de lado as tradições que conhecemos? Elias, determinado a ser um catalisador de transformação, subiu novamente ao monte e convocou todos os líderes das tribos de Israel. Aquela reunião era crítica para estabelecer um novo caminho, um novo entendimento sobre quem eles eram como povo escolhido por Deus. Homens e mulheres de Israel, exclamou Elias em meio à pequena assembleia. O Senhor nos deu vitória sobre Baal e mostrou seu poder. Hoje, Ele nos convoca a renovarmos nossa aliança com Ele e a nos separarmos das práticas que nos afastaram do nosso Deus. Os rostos nas alturas refletiam confusão e resistência. Entre a multidão, muitos olhares ainda se desviavam, cientes das retaliações que viriam, temerosos das consequências que poderiam advir da rejeição a Baal. Um dos anciãos levantou-se, sua voz trêmula: Elias, vivemos em tempos de incerteza. Jezabel não aceitará isso bem. Não podemos simplesmente mudar como se tudo estivesse bem. A fervorosa determinação de Elias não se abalou. Se permanecermos em nosso temor, nunca veremos o Deus que nos salva. O preço de nossa vida de idolatria é maior do que qualquer ameaça de Jezabel. Não haverá restauração se não fizermos a escolha de seguirmos o Senhor. A discussão fervia, mas uma nova compaixão por seu povo cresceu em Elias. Ele compreendia que o conhecimento do Senhor precisava descer ao coração do povo, e não apenas ficar em palavras ou milagres. Ele pediu que buscassem a direção de Deus, um jejum coletivo e uma súplica como nunca antes. Somente quando cada um de vocês ouvir a voz do Senhor em seu coração, poderemos nos unir verdadeiramente. Grandes dias viriam, de avivamento e de desafio, mas Elias sabia que a chave para todas essas mudanças estava no desejo sincero do coração de cada israelita.
As pessoas relutavam, mas a mensagem de Elias começou a penetrar nos lares e nas mentes, como uma praga benéfica se espalhando. Uma percepção de esperança começava a despontar, ressoando dentro deles. Naquela noite, o Senhor revelou a Elias a urgência da oração e da súplica. Prepare o povo, pois uma nova batalha se aproxima. A verdadeira reforma exigirá um novo avivamento, e um remanescente será chamado a se levantar. O coração de Elias acelerou. O que poderia significar isso? Eles estavam buscando um novo capítulo, e uma nova aliança estava prestes a ser inaugurada. Ele sentiu a pressão de seus ancestrais, a expectativa de um povo esperando por redenção. Enquanto olhava para o céu em busca de sinais, Elias lembrou-se de como os movimentos de Deus frequentemente se manifestam nas sombras antes da luz. Que essa nova aliança antes prometida se tornasse uma realidade, essa era a sua esperança. E assim, Elias se preparou, com o fervor de seu espírito, para enfrentar a tempestade que se aproximava. As palavras de Jezabel logo ecoariam, e a verdadeira luta pela alma de Israel apenas começaria. O que mais Deus revelaria em seu plano soberano? Uma nova era de milagres aguardava e Elias estava pronto para ser a voz que anunciava sua chegada.